Cerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos procurar passar pelos dons, mas antes de chegarmos aos dons do Espírito Santo, você deve entender que existem dons espirituais. Quando fala dons espirituais, não quer dizer só dons do Espírito Santo. Existem os dons de Deus Pai, existem dons de Jesus Cristo e existem dons do Espírito Santo. Todos são dons espirituais, não é? Porque espirituais, tudo vem de Deus, tá? Então nós vamos separar rapidinho aqui, antes de começarmos a falar nos dons do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto. Nós sabemos que Corinto tinha 3 grupos, né? A igreja se dividiu em 3 grupos. Aqui, graças a Deus, não tem esse negócio de grupo, né? Mas a igreja em Corinto tinha 3 grupos. Agora, outro grupo se formou também. Então, olha só, um grupo dizia que era de Paulo, um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, e o outro grupo se formou também dizendo que era de Jesus. Não deixou de ser grupo. Se é um grupo só de Jesus, já separou também. Então, existiam 4 grupos diferentes. E a igreja de Corinto, Paulo diz que lá todos os dons do Espírito Santo funcionavam, estavam em plena atividade. Numa igreja onde haviam grupos. Naquela igreja havia um homem que estava tendo um caso amoroso, sexual, com a mulher do seu pai. Olha só, naquela igreja. Então, uma igreja que estava tendo problemas de disciplina, doutrina. Paulo reclama: por que que vocês não disciplinaram esse homem? Por que que vocês aceitam o pecado no meio da igreja? Né? Paulo estava até admirado com isso. Mas os dons do Espírito Santo, irmãos, não dependem das pessoas, do que está acontecendo no geral da igreja. Por quê? Porque a pessoa que recebe o dom do Espírito Santo, ela tem residente nela os dons, e onde quer que ela estiver, os dons funcionam. Está nela. Deus não tira. Ele deu e não tira mais. Pode a pessoa ficar desviado 50 anos, e o dia que ele voltar para Jesus, os dons estão ali funcionando normalmente, se ele tiver algum dom do Espírito Santo. É uma coisa tremenda. A gente não perdoa as pessoas, mas Deus esquece na mesma hora. A hora que a pessoa reconcilia, acabou. Pecado, Deus diz: eu não me lembro mais. Não existe. A gente que é tendente a não perdoar, mas Deus perdoa mesmo. Não é? Eu já vi gente assim, voltar para Jesus, e o dom do Espírito Santo que ele tinha antes de se desviar, voltou na mesma hora a funcionar. É uma coisa impressionante, o amor de Deus, não é? Então, os dons, eles estão em funcionamento desde que você esteja em comunhão com o Espírito Santo. Então, aquele que é usado em dons, ele pode estar numa igreja toda atrapalhada, bagunçada, pode estar no meio do povo descrente, não interessa. Os dons funcionam normalmente, não importa o meio que ele estiver. Então ele pode orar lá no meio de um monte de gente descrente, no meio do carnaval, se ele entrar lá, o dom do Espírito Santo funciona. Então Deus deu, ele não precisa se esforçar para acontecer, porque ele já sabe que ele orou, funcionou. Não é? É assim que funciona. É uma coisa interessante, que às vezes a gente
pensa que dom é uma coisa assim, que você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, que você tem que se esforçar demais e que você... Não, irmão, está lá, está na pessoa. Olha, Jesus disse, vocês vão fazer maiores obras do que essas. Por quê? Teve 3 anos e meio só de ministério, Jesus. Vocês já repararam que Jesus não fez nenhum milagre antes dele ser batizado nas águas? Naquele dia, Jesus foi batizado nas águas, mas também ele foi batizado com o Espírito Santo. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Veja bem, nunca ele fez um milagre até aquele dia, porque ele estava na terra como homem. Ele estava vivendo na terra como homem, deixou todas as suas prerrogativas divinas. Tudo. Se fez homem. A única diferença, ele nunca pecou, porque nasceu concebido pelo Espírito Santo, né? No útero virgem de Maria. Se ele nascesse descendente de José e Maria, ele nasceria com o pecado que veio de Adão. Mas não, ele foi concebido pelo Espírito Santo, então ele nunca pecou. Mas em tudo, ele se fez semelhante aos homens. Então ele mostrou para nós o que é um homem totalmente entregue nas mãos de Deus, vivendo na terra. É o que Jesus mostrou para nós. Então qualquer um de nós pode ser usado por Deus para fazer milagres maiores do que Jesus fez, porque nós temos a vida inteira para isso. Jesus só teve 3 anos e meio. Então é para nós todos. Paulo diz assim, todos podeis profetizar. Olha aí, todos. Não existe essa distinção para Deus. Todos, se você precisar, se você desejar, se você acreditar, você recebe. Então com Deus, só existem 2 coisas que você precisa para receber o dom. Você só precisa desejar e acreditar. Só isso, mais nada. Ah, mas eu não preciso de orar 50 horas. Não. Não. Se jejuar 50 dias, não. Você só precisa acreditar e desejar. Só isso. Deus opera pela nossa fé. Então, desejar. Desejar o quê? Paulo diz, desejar ardentemente os dons. É desejar mais do que tudo. Mais do que casa, mais do que carro, mais do que celular. Mais do que tudo. Esse é o desejar. Você desejar desse jeito, quando nada mais importar para você, quando nada mais for importante para você do que receber um dom do Espírito Santo, aí você recebe. É assim o batismo com o Espírito Santo, é a mesma coisa. O dia que você desejar o batismo com o Espírito Santo, acima de qualquer outra coisa, né? Então, desejar e acreditar. O resto, ele vem e faz, porque ele faz pela sua graça, não é por merecimento. Tem tanta gente que não é batizado com o Espírito Santo, que ele pensa assim, não, para mim ser batizado, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas para mim ter um dom, eu tenho que fazer. Não, é pela graça. Deus nos dá sem merecimento. Nós não merecemos nada de Deus. Então veja só. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo, ele vai explicar sobre os dons aos coríntios. Porque eles tinham os dons, mas não compreendiam, não entendiam como é que funcionava. Então aqui ele diz, olha, vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Né? O apóstolo Paulo diz que os ídolos, as imagens, né, na verdade existe por trás delas demônios, né? Cada imagem existem demônios por trás delas, que operam na vida daqueles que idolatram, que se ajoelham, né, adoram imagens, pedem as coisas para imagens. Então aqui ele diz, ó, que vocês eram levados então aos ídolos mudos. Então vocês eram guiados por esses ídolos mudos, por esses demônios. Isso no passado, antes de se converterem, antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então assim que era a condição deles. Agora ele está dizendo, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Olha só, ninguém que tem o Espírito Santo morando dentro dele, ele diz assim, eu não preciso de Jesus. Porque quem tem o Espírito Santo morando dentro de si, é porque ele aceitou a Jesus como o único Salvador e Senhor. Por isso é que o Espírito Santo vai morar nele. Né? O que diz lá Paulo diz lá para os Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim,
nós estamos em Cristo. Quando? A partir de quando? Ele diz, a partir do momento que você ouviu a pregação da palavra da verdade, o evangelho da salvação. Aí ele diz, tendo crido nessa pregação, você recebeu o Espírito Santo. Olha aí, nós recebemos a partir do momento que nós ouvimos o evangelho e cremos no evangelho. Por isso que é importante pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, falando a respeito do sacrifício de Jesus por nós. Não é? Falar sempre do sacrifício, mas falar que Jesus ressuscitou. Paulo diz em Romanos 10, ele diz, né, que é importante você crer que ele morreu por nós, mas é importante crer que ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, Paulo diz, se você não acreditar que Jesus ressuscitou, é vã a sua fé. Não vale nada a sua fé. Então não basta acreditar que Jesus morreu, mas tem que acreditar que ele ressuscitou, que ele está vivo, né? Se manifesta através do Espírito Santo em nós. Aqui diz assim, olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, no dia que nós aceitamos, nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo entrou com uma ação de convencimento para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que nós dissemos que Jesus agora é meu Senhor? Porque o Espírito Santo veio nos ajudar a reconhecer isso, ou entrou com uma operação para nos ajudar. Não é? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja bem, lá no mundo, as pessoas, tem gente que é usado em cura, expulsão de demônio. Tem gente assim? Tem. E não é através do Espírito Santo. É através de demônios. Se você for no espiritismo, por exemplo, você vai ver gente sendo curado lá. Várias pessoas são curadas. O mesmo demônio que coloca é o mesmo que tira e coloca de outro. Geralmente ele tira de uma pessoa e coloca na família. Coloca no irmão, na mulher, no pai e tal. Né? É simples. Ele tira de um e coloca para o outro. Todo espírita pode ver. Praticamente todo espírita tem alguém na família. Ou louco, ou uma pessoa aleijado, ou uma pessoa cego, ou surdo. Por quê? Quando ele consulta um demônio, o demônio adquire poder sobre a família dele. Então passa a operar dentro da casa dele. Por isso que acontece isso. Né? Então demônios. Agora Paulo diz aqui, olha, vocês não. Aqui diz, ó, lá no mundo são demônios, vários espíritos, demônios que operam. Agora aqui na igreja não. Aqui é um só Espírito. É o Espírito Santo. É Ele que opera todas essas coisas. Ele que vem capacitar o crente para fazer a obra de Deus. Então aqui diz, olha, então o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui ele está dizendo sobre ministérios agora. Efésios 4:11, lá fala de 5 ministérios. Olha aqui, o nosso corpo humano, nós temos 5 sentidos, não tem? Passa para mim aí que eu vou passar lá para ver rapidinho aquela figura lá dos ministérios lá. Quem está aí no controle aí? Fala com a menina aí, faz favor, para ela dar uma olhada. Para ela olhar para mim aí, faz favor, que ela está distraída aí. Pode passar a figura para frente, passa para frente. Isso aí, para aí. Olha lá. O corpo humano tem 5 sentidos, não tem? Olha lá. Olfato, paladar, audição, visão e tato. Não tem? A igreja de Cristo o que é? Não é um corpo? Também tem 5 ministérios. Olha lá. Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Olha aí, 5 ministérios. Me diz uma coisa, você está tudo bem, mas se faltar a visão, você ficar cego, atrapalhou o funcionamento do seu corpo todinho. Vai ter que, por exemplo, o cheiro desenvolver mais porque faltou, né? Às vezes o tato tem que desenvolver mais para compensar a falta de outra coisa. Atrapalhou o funcionamento do corpo. Assim é a igreja. A igreja tem 5 ministérios, mas se faltar um, atrapalha o funcionamento. Quer ver uma igreja crescer, desenvolver, ganhar muitas almas e crescer muito mesmo? É quando 5 ministérios estão em operação na igreja. A igreja desenvolve, que é uma coisa maravilhosa. Então é preciso, né? Aí,
fala aqui, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Faz favor, passa a figura para mim aí, jovem. Passa de novo. Agora vamos falar dos dons de Deus Pai. Passa, pode passar. Estou achando que passou. Pode. Isso, vai mais. Mais? Eu acho que não vai dar tempo de falar tanta coisa, mas não vamos tentar, viu? Passa mais. Mais. Aí já está bom, né? Dons assistenciais, olha lá. Dons de Deus Pai. São chamados dons assistenciais, tá bom? Olha lá. Contribuição. Por que na igreja, quando o pastor fala assim, irmãos, nós vamos comprar um terreno, sempre tem um irmão que ele chega para o pastor e fala, pastor, está aqui 5 mil, 10 mil. Por que tem isso? Os irmãos ficam assim, aquele irmão assim meio atrapalhado, tem um testemunho ruim, mas o bicho cada vez enrica mais. Que segredo que será que esse homem tem, que só fica rico, cada dia ganha mais dinheiro? É simples, irmão. Deus chamou ele para contribuir. Toda vez que ele dá, Deus abre a torneira e dá dobrado para ele. Ah, ele gosta de dar? Pois eu dou mais para ele. Funciona assim. Isso aqui é prosperidade na Bíblia. Quanto mais o caba dá, mais Deus dá para ele dar mais ainda. Então Deus escolhe pessoa na igreja, bota na igreja pessoa assim. Toda igreja tem um irmão assim. Lá em Imperatriz, Maranhão, na igreja que eu congregava, lá tinha um irmão, ele tem só 70 mil boi. O pastor um dia falou assim, vamos comprar um ônibus para nós evangelizarmos aí, aqueles ônibus de abrir assim, fazer o púlpito dentro do ônibus. Aí ele chegou e 50 mil reais de oferta. Ele é desse jeito, irmão. Missionário, ele dá assim, 10 mil de oferta. Mas quanto mais ele dá, mais rico ele fica. É uma coisa tremenda. Olha lá o Salomão, irmão. Salomão, uma coisa de doido. O Salomão deu 120 mil ovelhas para matar, para oferecer a Deus. Está doido o homem desse? A oferta de Salomão era assim, uma coisa de doido. Então veja só. Deus usa para contribuição. Está lá, serviço, né? Às vezes você fala assim, oh, tem um irmão na secretaria, mas que benção. Se tirar esse irmão da secretaria, eu acho que eu nem vou lá dar o dízimo, não, porque eu gosto daquele irmão. Ele é jeitoso para receber o dízimo da gente, a oferta, para conversar com a gente. Esse irmão foi chamado para isso, irmão. Deus colocou lá para isso. Não é? Olha lá, exortação. É aquele irmão que chama a atenção dos outros. Ninguém gosta dele, mas ele é importantíssimo na igreja. Ele viu o irmão fazendo uma coisa errada, irmão, o que é isso, rapaz? Não faça isso, olha aí, chama atenção. Ele foi chamado para isso. Ele vem pregar, às vezes, e fala só do pecado do povo. Mas ele foi chamado para isso mesmo. Se não tiver essa pessoa na igreja, você atrapalha. Tem que ter. Não é? Olha lá, liderança. Olha, existe sempre um líder na igreja, pessoa que lidera. Aquele que lidera, ele reúne pessoas em torno de si. As pessoas têm prazer em acompanhar a liderança dele. A pessoa gosta. Não, o que ele mandar fazer, eu faço. Eu quero ir com ele. Onde ele for, estou querendo ir também. Ele quer ajudar. Liderança, né? Aí tem a pessoa lá, ó, misericórdia. São aquelas pessoas que gostam de visitar os pobres. A pessoa não aguenta ver ninguém passando fome, ele vai lá. Ninguém sabe, às vezes na igreja ninguém nem fica sabendo. Ele vai lá, ajuda a pessoa, né? Ele visita, ele gosta de visitar o hospital, ele gosta de ir lá até na cadeia visitar os presos, né? É uma pessoa que gosta de fazer esse trabalho. É visitação, né? Tem sempre essa pessoa na igreja. Olha lá, tem a pessoa que ajuda também, que é quase a mesma coisa. Tem a administração, né? Que administra as coisas de Deus, né? Pode ver que tem pessoa que chega na igreja e ele começa a limpar as cadeiras. Mas quem mandou você limpar essas cadeiras? Não, eu vi que está meio sujo, eu vou limpar. Né? Ele gosta, ele serve para essas coisas. Né? Então, é Deus Pai que chama. Agora vamos falar dos dons do Espírito Santo. Então falamos dos dons de Jesus Cristo, dons do Pai, e agora vamos falar dos dons do Espírito Santo. Então ele diz aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Agora vamos falar lá, passa favor, volta lá naquela primeira figura para mim, por favor. Eita, o tempo nosso aqui é. Tem que gastar 10 minutos para falar em 9 dons. Bora lá, é o jeito. Olha lá, os dons do Espírito Santo. Nós separamos os dons do Espírito Santo para nós estudarmos. A palavra de Deus não está separada assim. Nós separamos para estudar. Então, em 3 grupos de dons. Primeiro, dons de revelação. Eles revelam algo que está oculto. Que aqui onde nós estamos ninguém sabe. Então, algo oculto, escondido. Aí tem outro grupo de dons, que é o grupo dos dons de poder. Lá no grego, se você olhar lá, vai estar a palavra dunamis, ou dinamis. A mesma palavra usada para dinamite. Ou seja, é uma explosão de poder. É uma coisa que acontece assim, que você fica espantado. É uma explosão de poder que acontece naquela hora. E aí realiza uma coisa. E o outro grupo é os dons de elocução. São aqueles dons da fala, que falam alguma coisa. E nós vamos ver no primeiro grupo, dons de revelação. Tem os dons lá. Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Terceiro, discernimento de espíritos. No segundo grupo, dons de poder, tem o quê? Fé, tem milagres e tem dons de curar. No terceiro grupo, também são 3 dons, tem lá profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Então, no primeiro grupo, palavra de sabedoria. Às vezes você vai estudar isso, você fala assim, eu vou procurar na Bíblia palavra sabedoria. Pronto, onde tiver sabedoria, é isso aí. Alguém pensa assim, o Salomão tinha esse dom de palavra de sabedoria, porque as 2 mulheres chegou lá, e uma falou que mataram o filho dela, que a outra tinha matado o filho dela, e o Salomão pegou uma espada e disse, eu vou matar esse menino aqui, né, metade para cada uma. Aí o pessoal, olha a sabedoria. Não, irmão, isso não tem nada a ver com dom de palavra de sabedoria. Isso não é uma revelação. Salomão não teve a revelação. Ele teve a sabedoria de usar uma estratégia para descobrir quem era a mãe. Se fosse dom, na mesma hora ele falou assim, a mãe é essa aqui. Pronto, é a revelação, o dom é a revelação. Na mesma hora Deus revela. Né? Não tem nada que ficar pensando, fazer artimanha, nem nada não. Tá? Então, palavra de sabedoria, irmãos, quando fala assim, palavra, quer dizer uma pequena parte da revelação de Deus. Deus conhece tudo. Para Deus não existe passado, presente e futuro, como para nós. Ele viu o dia que eu nasci e já viu o dia que eu morri. Mas eu não morri ainda, mas ele já viu. Por quê? Deus tem a onisciência, um atributo. Dentro da onisciência existe a presciência. Então ele conhece o futuro. Ele olha lá no futuro. Olha lá, quando ele criou o mundo, você fala assim, oh meu Deus. Adão pegou Deus de surpresa, Adão pecou e Deus pensou que o Adão não ia pecar. Não, irmão. Antes de fazer o mundo, antes da fundação do mundo, Deus já arquitetou o plano de salvação do homem. Porque ele olhou lá no futuro, já viu isso, eu vou criar esse homem, ele vai me desobedecer, vai comer do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou proibir ele de comer da árvore da vida por causa disso, para ele não viver eternamente. Vou expulsar ele do jardim. Ele vai pecar e vai passar o pecado para toda a raça humana. Ele já sabia disso. Então o que ele fez? Vou criar um plano. Eu quero um homem na terra que nunca pecou. Esse homem vai aceitar pegar o pecado de todo mundo sobre ele, as doenças, as enfermidades, as maldições sobre ele, e vai morrer no lugar de todo mundo na cruz. E vai ressuscitar. Esse é o plano. Tem alguém na terra aí para me usar aí que nunca pecou? Eu, tem não. Todo mundo aqui é filho de Adão, descendente de Adão. Todos pecaram. Então Deus diz, bom, só tem um jeito, eu mesmo vou lá. Mas eu sou espírito, como é que eu vou lá? Então ele vem através de Jesus que nasce como homem na terra, gerado pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Olha aí, Deus mesmo veio, mas através de Jesus nascendo como homem. Não é? Então o plano de Deus pode realizar agora. Tem um homem na terra que nunca pecou? Tem. Jesus. Mas ele aceita pegar o pecado de todo mundo, doença, enfermidade, maldição, tudo sobre ele? Aceita. Mas ele vai aceitar o juízo de Deus. O juízo de Deus é o seguinte: todos têm um destino, vão morrer na cruz e vão para o lago de fogo e enxofre. Acabou. É o juízo sobre o pecado. Mas ele aceita
o juízo sobre ele? Aceita. Ele aceita morrer na cruz no lugar de todos. Olha aí, esse é o plano de Deus. Coisa mais simples, né? A gente complica muito a palavra de Deus, mas coisa mais simples. Então Jesus vem, e o plano que Deus tinha planejado, o que acontece? Como é que acontece na Trindade? Deus Pai planeja, Jesus é o quê? É o verbo. Ele é que executa o que o Pai planeja. Então ele veio executar o plano. Agora, quem é que revela o plano? Quem revela é o Espírito Santo. Então o Pai planejou, Jesus executou e o Espírito Santo revela para nós. Nós ouvimos a pregação, ai, Jesus morreu por mim. Não é? Ele revela para nós. Olha só. Então a palavra de sabedoria sempre vai ser uma palavra do conhecimento de Deus a respeito do futuro. Lembre-se disso. Por exemplo, vamos ver um exemplo no Novo Testamento. Profeta Ágabo chegou para Paulo, pegou a cinta de Paulo, se amarrou e disse, ó, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Vai ser preso em Jerusalém, vai apanhar lá na mão dos gentios. Como é que ele sabe? É o futuro. Os profetas do Antigo Testamento, todos eram usados nesse dom. Né? Eles falavam coisa que ia acontecer no futuro. Às vezes você pergunta assim, qual é o dom do apóstolo João? Paulo, eu sabia que tinha dom. Pedro era um homem cheio de dons do Espírito Santo, usado tremendamente. Estevão foi usado tremendamente em dons. Né? Vamos lá, Filipe. Mas e o de João? Ninguém fala no dom de João, mas o dom de João era exatamente palavra de sabedoria. Ele falou o quê? Diz que revelou o futuro todinho lá em Apocalipse. Não é? É futuro. Palavra de conhecimento agora, ou da ciência. O que quer dizer? Agora é uma palavra, pequena revelação de Deus a respeito de uma coisa que aconteceu no passado ou está acontecendo no presente. E aqui ninguém sabe. Então por isso que Jesus sabia, por exemplo, o que a pessoa estava pensando, né? Os fariseus lá, o que eles estão pensando? Jesus sabia. É uma revelação. Ele disse para Natanael o quê? Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Falando, me viu. O que é isso? Eu estava em outra cidade, como é que você me viu? Então é uma revelação de algo que está acontecendo. Tem um fato no Antigo Testamento a respeito desse dom que é uma maravilha. O rei da Síria tramou matar o rei de Israel. Aí ele armava a armadilha para o rei de Israel. E quando chegava lá para matar, cadê o rei? Não veio não. Armou outra armadilha. Cadê o rei? Não veio. Opa, peraí. Tem alguém revelando aqui para o rei que eu estou tramando a morte dele. Vamos descobrir quem é esse soldado traidor? Aí o soldado disse, não, rei, não é isso não. É porque tudo que você fala, até no quarto de dormir, o profeta Eliseu conta tudo para o rei lá. Ele sabe tudo que você fala aí. Olha só. Deus revelava tudo, os segredos do rei, revelava lá. Não é? Então isso é uma revelação. Os dons de revelação funcionam assim. Por isso que você vê um pregador chegar aqui, de repente, chama a pessoa e fala assim, você foi ao médico, fez o exame, o médico disse que você está com câncer e vai morrer. Você não demora mais que 6 meses para morrer. Como é que ele sabe disso? Ele não te conhece, às vezes nem é daqui da cidade. Como é que ele sabe? É uma revelação sobrenatural. É o dom palavra de conhecimento ou da ciência. Viu? Conhece os segredos, né, do coração. Coisas que acontecem, são segredos. E revela para ele. Não é? Então, são dons maravilhosos. Você vai escolher aí. Eu vou acabar rapidinho aqui os dons, porque não dá tempo de falar mais. Mas você escolhe um dom e nós vamos orar aqui no final para você receber um dom. Olha, eu prego para todo lado. Irmão, todo lugar que nós vamos, nós oramos. Alguém recebe um dom do Espírito Santo. Eu já orei que ninguém adulto recebeu, mas uma criancinha de 12 anos recebeu. E na hora que ela recebeu, ela já saiu profetizando para todo mundo no meio da igreja. É uma coisa. Gente, Deus quer nos dar essas coisas. O problema é que a gente está desejando celular, carro novo, casa nova. Mas a gente não deseja as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz, desejar as coisas que são de cima. As coisas que são espirituais, superiores. Ao invés de ficar desejando coisas da terra, deseja as coisas do céu. Né? Então vamos ver aqui. Palavra de conhecimento. Falamos agora discernimento de espíritos. O que é isso? É quando você percebe uma ação de Satanás, de um demônio, agindo através de uma pessoa. Por exemplo,
eu já orei, já expulsei demônio de uma mulher às vezes, que ela estava falando em línguas. Mas todo mundo, você está doido? Eu falei, não, meu filho, aqui não é língua do Espírito Santo, não, aqui é demônio mesmo. A mulher estava cheia de demônio falando em língua, imitando. Eles imitam. Não é? É coisa tremenda. Às vezes eu peguei um rapaz, estava saltando da igreja, pulando, e todo mundo admirado. Oi, está cheio do Espírito Santo. Fui lá e, sai dele, demônio. Ele, puf, no chão. Era demônio. Então, eles fazem de tudo para atrapalhar o culto, gente. Tem endemoniado, fica endemoniado na igreja, gritando, pulando, dando trabalho, só para atrapalhar o culto. Demônio é bicho saliente. Todo avivamento, gente, todo dia tem um demônio para expulsar. Onde tem avivamento, todo dia tem um demônio para expulsar. Pode ter certeza. Eu participei de 2 grandes avivamentos. Para expulsar demônio todo dia. Chegava lá amarrado de corrente, vários demônios expulsava todo dia. Vamos ver. Rapidinho então. Então, vamos ver um exemplo. Jesus expulsou vários demônios, né? Agora vamos ver Paulo. Paulo estava com o Silas, pregando o evangelho. Aí todo dia chegava a mocinha e dizia assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e estão aqui para pregar a respeito da salvação. Aí o apóstolo Paulo falou: mas que benção essa menina, rapaz. Está ajudando nós a pregar o evangelho, aí? E o que ela falou é verdade mesmo? Aí todo dia ela fazia isso. Aí a Bíblia diz que teve um dia que o Paulo olhou para ela e agora veio o dom. O dom do Espírito Santo foi dado a Paulo. Aí ele olha para aquela jovem e diz: sai dela em nome de Jesus. E puf, o demônio saiu. Acabou aquela mulher, né? Era empregada, era escrava de um homem que ganhava dinheiro com ela, adivinhando as coisas. Nunca mais adivinhou mais nada. Era demônio. Não é? Isso é discernimento de espíritos. Então ele mostra para você uma ação do demônio e ele te dá poder para expulsar os demônios. Vamos lá, rapidinho. Aí, pelo mesmo espírito, a fé. Agora vamos os dois no segundo grupo. Fé, milagre, dom de curar. Fé, que fé? Todos nós temos fé. Todos nós nascemos com uma fé. Agora você tem que desenvolver a fé. Tem tamanho de fé? Tem. Jesus disse: ó homem de pequena fé. Não é? Aí diz para o outro: grande é a tua fé. Onde é que Jesus achou fé grande? Jesus não achou fé grande em nenhum judeu. Ele achou fé grande só fora de Israel. A mulher Ciro Fenícia, aquela do cachorrinho, né? Deixa as migalhas cair aqui para mim, que só migalhinha já dá conta de fazer meu milagre, não é? E no centurião romano, disse: não, você não precisa estar em casa não, eu sou soldado, sou líder aqui de 100 homens, eu mando o soldado ir, ele vai lá e faz o que eu mando, o senhor só basta falar, acabou, eu já acredito. Aí ficou admirado, esse tem mais fé do que o judeu tudinho, não é? Então fé tem tamanho. Agora não é essa fé. Para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, precisa de fé? Precisa acreditar no Evangelho, mas não é essa fé também. Que dom da fé é esse? Esse dom da fé aqui, ele faz você enxergar uma coisa impossível se tornando possível antes de acontecer. Quer ver? Jesus chegou, a filha do Jairo morreu, todo mundo lá chorando. Jesus chegou e disse assim: ô gente, vocês estão chorando porque a menina está viva, morreu não. Todo mundo: que isso? Morreu sim. Riram dele, ficaram rindo dele. Por quê? Para ele, ela estava viva. Para todo mundo, estava morta, todo mundo sabia. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: pai, eu estou falando aqui porque eles creiam. Mas Jesus já sabia que o Lázaro já estava vivo, para ele estava vivo já. Olha lá, o Eutico caiu da janela, porque Paulo falava pouquinho, falou só até meia-noite. Aí o Simão, você sabe, o irmão tem que assistir novela, tem que assistir os filmes e tal, e aquelas coisas. Aí, queria ir embora, né? Mas o tio Eutico cochilou e caiu da escada, caiu do segundo andar. Caiu e todo mundo diz assim: morreu. Foram lá, olharam o homem, levantaram, está morto. Paulo disse: está morto não, gente. Chegou lá e disse: ô Eutico, levanta. E o Eutico levantou. Olha lá o Pedro, foi lá na costureira, na casa da costureira. Todo mundo disse: oh, essa costureira tão gente boa. Morreu a costureira, fazia roupa para a gente, ajudava os pobres. Gente boa demais essa costureira, a Dorcas. Aí o Pedro chegou lá e disse: que você está chorando de nós? Entrou lá e disse: levanta, Dorcas.
E a Dorcas levantou. Não é? Então, ressurreição de mortos precisa de dom da fé. Você fala, mas irmão, eu nunca vi um outro ressuscitar. Vai lá na África, irmão. Dá uma voltinha lá na África. Lá é normal. As cruzadas do Reinhard Bunke, chegava gente lá com 7 dias de morto, fedendo. Ele chegava com o morto, botava assim, e ficava banando assim os mosquitos. Fedendo, fedendo. E o homem ia pregar e o morto levantava e saia correndo. A gente não vê aqui, irmão. Sabe por que a gente não vê milagre aqui, irmão? Que a gente tem médico. Mas lá eles não têm onde cair morto. Lá eles têm que ter fé, ou morre mesmo e fica morto mesmo. Se tiver fé mesmo. Mas daqui a gente tem médico. Qualquer coisinha, a gente corre para o médico. Não precisa de Jesus. Não é? Por isso que lá acontece muito milagre. Mas, por falar em milagre, vamos passar agora para o milagre então. Dom da fé, vocês viram o que é, né? Então, milagre é uma ação sobrenatural de Deus na natureza. Ele quebra uma lei da natureza. Por exemplo, andar sobre as águas. Quebrou a lei da natureza. A lei da natureza diz que se você subir em cima da água, você vai afundar. Né? A lei aí do empuxo, né? Então não tem jeito. Você andou em cima da água, você vai afundar. Mas só que você anda e não afunda. Quebrou uma lei da natureza. Milagre é isso. Olha bem, uma pessoa nasceu cego. Naturalmente ele vai morrer cego. Vai ver nunca. Mas você orou por ele e ele viu? Não é cura. Ele não ficou doente para ficar cego. Ele nasceu cego. Aí é milagre. Um aleijado, nasceu aleijado. Você orou por ele, ele andou? Então, não é milagre. Ou não é cura, é milagre. Nasceu aleijado. É uma ação sobrenatural. Deus quebra uma lei da natureza. Tá? Olha lá, o Josué parou o sistema solar todinho. O relógio de Acais voltou. Isso é uma ação de Deus na natureza. Ele quebra uma lei da natureza. É um milagre. Para nós é milagre, gente. Para Deus faz isso toda hora. Para ele é normal. Não é? É um milagre. Aí vem os dons de curar. Falar em milagres, você já sabe vários exemplos na Bíblia, né? Vários milagres, vários. Aí cegos, né? Viram, todos ouviram. Você viu vários milagres. Inclusive através dos apóstolos, não é só através de Jesus. Né? Nós queremos provar para os irmãos que nós podemos fazer as mesmas obras e ainda maiores do que Jesus fez. Jesus estava provando para nós que um homem na terra entregue totalmente nas mãos de Deus, ele pode fazer as mesmas coisas e ainda maiores milagres do que Jesus fez. É isso que ele provou para nós, está mostrando para nós. Tá? Ele estava na terra como homem, ele não usou aqui prerrogativa divina, lembre-se disso. Ele poderia usar, mas ele não usou. Ele se fez em tudo semelhante ao homem. Para salvar o homem, ele não poderia usar seu poder como Deus. Ele tinha que se comportar como homem. Se você entender isso, você vai lá em Levítico 25, né? Fala do ano do jubileu. Então o judeu ficava pobre, se vendia a um homem rico, trabalhava para ele, que a gente chama de arrendar, né? Ficava trabalhando, ele e a família trabalhando para aquele homem rico. Até o ano do jubileu. No ano do jubileu ele ficava livre. Mas se ele quisesse ficar livre antes, o que ele fazia? Ele ia num parente e dizia, rapaz, compra eu de volta. Aí ele ia lá no homem e dizia, eu quero comprar meu parente aí que está trabalhando de escravo para você. Quanto é? Ele fala assim, bom, ele produz tanto por ano, vamos contar daqui para o jubileu, falta tantos anos, então tem que pagar tanto. Aí ele pagava, dava um documento, está comprado de volta, pronto, o homem voltava a ser dono da terra. Olha, nós estávamos assim, vendidos ao pecado. Jesus chegou e disse, eu pago por eles. Quanto custa? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por bom preço. E a Bíblia diz, glorificai a Deus por isso. Né? Glória a Deus, aleluia. Bom, rapidinho para nós terminarmos então. Aí vem o dom então os dons de curar. Os dons de curar são dons no plural, porque existem milhares de doenças e outra coisa, existem milhares de enfermidades. É diferente. Doença é uma coisa, enfermidade é outra coisa. Doença é tudo que causa dor.
Enfermidade não causa dor, mas pode matar. Qual é a enfermidade mais famosa que nós temos aí hoje? Mata demais. Chama-se depressão. Falar nisso, em todo lugar que nós vamos, oramos por depressão, viu? Jesus acaba com isso na mesma hora. Na mesma hora. Depressão, ansiedade, nós oramos muito por isso. E Jesus acaba com isso na mesma hora. Eu vou amanhecer cantando no outro dia, né? Outro dia eu fui na igreja e orei para uma mulher de depressão assim. E trouxeram ela na marra, que ela não saía de casa de jeito nenhum. Orei por ela, no outro dia de manhã cedo, passei na porta da casa dela, ela estava cantando e varrendo a calçada. Eu falei, mas o que aconteceu aí? Ai, irmão, estou livre, estou alegre, feliz demais, né? Jesus liberta, irmão, na mesma hora. É coisa assim, né? Então tem enfermidade e tem dor, doença. Por isso que lá Isaías diz, levou sobre ele o quê? Nossas dores, doenças e enfermidades. Lá na Bíblia diz assim, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Tá? Então são duas coisas diferentes, mas Jesus cura tudo. Tá bom? E aí, dons de curar então, sabemos, a pessoa adoece. Agora existem vários motivos pelos quais uma pessoa pode adoecer. Por exemplo, está fazendo um calorão doido, está suado. Aí, você vai dormir. Começa uma chuvona. Você levanta feito doido. Minha roupa no varal! E sai doido atrás da roupa. Você pegou um resfriado. Quem colocou o resfriado em você? Foi o diabo? Não. Você nasceu com esse resfriado? Não. Quem colocou? Você mesmo. Você gosta de Coca-Cola? Pois é. Um dia você vai ter úlcera ou vai ter gastrite. Quem colocou? Foi o demônio. Ah, irmão, isso é coisa do demônio. Não, é seu mesmo, é você mesmo. É você que botou doença em você. Não é? Então, doenças existem as causadas por nós mesmos. Existem as hereditárias. Você vai no médico, o médico diz, tem alguém na sua casa, na sua família com problema de coração? Você fala, por quê, doutor? Porque você está com problema de coração. Pode ser que você herdou do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, tataravô, alguém da família. Então, tem doença hereditária. Não é? E tem as doenças causadas por demônios. Olha lá. Um menino estava surdo e mudo. Jesus chegou e expulsou o demônio. Jesus não orou para curar ele. Expulsou o demônio. Ele voltou a falar na mesma hora e eu vi. Não é? Quem causava? Demônio. Então existem as doenças também causadas por demônios. Irmão, mas um demônio pode causar doença na gente que é crente? Pode, irmão, pode. Ele adquire direitos, porque a gente não é santo completo. A gente sempre peca também. Não é? Tem crente perfeito, não. Todo crente peca também. Não é? Paulo diz, Tiago diz assim, irmão, a gente pode domar qualquer animal. Baleia, tigre, né? Pode domar leão, baleia, orca, pode domar tudo, irmão. Mas tem um bicho que a gente não doma de jeito nenhum. Chama-se língua. É um bicho terrível. Não é? Esse é o bicho mais difícil de domar que existe. Por isso que a pessoa, quando é batizado com o Espírito Santo, como é que ele é batizado com o Espírito Santo? É porque, na hora, ele se entregou tão totalmente a Deus, que até a língua ele entregou. Aí ele fala em línguas. Por isso que tem gente que não fala em língua de jeito nenhum. Não é? Talvez sogra seja mais difícil de falar em língua, né? Não brinca com a sogra, não, que a sogra fica brava aí. Mas, veja bem. Dons de curar, então, parar por aqui para não dar tempo. Rápido agora, os últimos três. Os últimos três são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Profecia pode vir de três fontes. Uma profecia pode vir do diabo, uma profecia pode vir de Deus e uma profecia pode vir de você mesmo. Você dá vontade de falar alguma coisa para alguém, gosta de alguém. Pode ver que gente que gosta de profetizar, geralmente profetiza para o pastor. Ele tem que ganhar uma graninha no final do culto. Aí ele fala, pastor, eu estou te vendo viajar pelas nações. Pode ver, todo mundo gosta disso. Não é? A pessoa gosta disso, não é? Mas aquela profecia não é de Deus. E nem é do diabo. É ele mesmo que falou. Não é? Então ele vê uma pessoa que ele conhece. Às vezes você vai na casa de uma pessoa por aí. Você brigou de noite com o marido disse que ia embora da sua casa. Aí a sua vizinha foi lá e passou na casa do profeta.
falou para ela, olha, a irmã brigou com o marido disse que vai deixar ela. Aí você vai lá, você pensa que tem que ir atrás de profeta, aí você vai lá. Quando chega lá, irmã, ore por mim, irmã, o que que Deus quer dizer? Aí ela fala assim, olha, eu estou vendo aqui, Deus está me revelando que você brigou com seu marido essa noite, e ele disse que vai largar você. Oh, irmão, é mesmo, irmão, você é de Deus. Irmã, como é que a senhora recebe uma revelação dessa, irmã? Não, é fofoca mesmo, irmão, espírito de fofoca mesmo. Foi Deus, não. É fofoca mesmo, né? Então acontece muito isso. Então a profecia pode vir de 3 fontes, por isso que a Bíblia diz assim, julgai as profecias. Se alguém falar e não aconteceu, irmão, não foi Deus que falou. Se alguém falar uma profecia para você e fizer você se afastar da igreja, não foi Deus que falou. Se alguém falar uma profecia para você e afastou você de ler a Bíblia, de orar, não foi Deus que falou. Cuidado. Tem gente que vive por profecia, sendo guiado por profecia. Nós somos guiados pela Bíblia, a palavra de Deus. As profecias vêm para nos auxiliar, nos edificar, confortar, consolar, né, exortar. Para isso, para nos ajudar. Não pode ser para nos atrapalhar. Então você tem que tomar cuidado. Tem que julgar. Será que é de Deus? Deixa eu ver se é. Se acontecer, irmão, é de Deus. Se não acontecer, não é. Agora você não pode parar a sua vida por causa da profecia. Quantas pessoas casaram com a pessoa errada por causa da profecia? Olha, lá em Brasília, eu abri uma igreja lá perto de Brasília. Um dia, chegou um rapaz com uma moça. Sentaram lá. E o irmão foi pregar. Pediram para me deixar o irmão pregar. Saber. Aí o irmão disse, irmão, olha, Deus está dizendo que essa moça aí foi ele que escolheu para você casar com ela. Ela que é escolhida de Deus. Pode casar, irmão. Irmão, na mesma hora o Espírito Santo. Tchum! Eu cheguei, tomei o microfone dele e disse, irmão, você está em adultério. Essa moça aí é moça, mas você é casado. E você não pode casar com ela, é adultério. Então Deus revela, irmão. Deus revela segredo. Antigamente, irmão, a igreja, o povo tinha medo de pecar. As pessoas iam para a igreja com medo doido, meu Deus. E se Deus contar aquilo? E se Deus revelar o que eu estou fazendo? Hoje, irmão, hoje o povo deita e rola. Vem cantar aqui em cima, toca, prega, faz tudo na igreja. Está nem aí, tem medo nenhum. Não é? Então precisa desses dons operarem novamente na igreja. Não é? Traz uma santificação para a igreja. Bom, variedade de línguas agora. Variedade de línguas é diferente da língua do batismo. A língua do batismo, que você é batizado com o Espírito Santo, você vai falar nela a vida inteira. Mas essa língua aí, só Deus entende. Ninguém entende. Por isso que o diabo fica zangado com o crente que fala em língua. Ele fica procurando entender, não entende nada. Só Deus entende. Essa língua é para você orar todo dia. Paulo diz, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Aí você vai lá em Judas, versículo 20, diz assim, orando na vossa santíssima fé, no Espírito Santo, letra maiúscula. Orar no Espírito Santo, orar em línguas. Paulo diz em Efésios, orando também no Espírito, está lá, orar em línguas, para edificação. Veja lá, Judas fala bem claro, para edificação, ore no Espírito Santo, ore em línguas. Então essa língua, você vai orar nela a vida inteira. Irmão, eu fui batizado, mas não falo mais em língua. É preguiçoso, preguiçosa, vai orar e buscar falar em língua todo dia. Tá bom? É importante para você. Você vai ver, você vai ser fortalecido, você vai começar a entender a Bíblia claramente quando você for cheio do Espírito Santo. Muda a sua vida totalmente. Você começa a enxergar o que os outros não enxergam, no reino espiritual, é superior. Tá? Bom, dom de variedade de línguas é o seguinte. Você recebe o dom de variedade de línguas e você passa a falar não só a língua do batismo, agora você passa a falar outro tipo de língua. Por exemplo, eu já preguei e comecei a falar em línguas e na porta passou um homem que era árabe. E ele batia na mulher dele para não ir para a igreja. Quando ele passou, eu falei línguas, só que eu não sabia, não entendi nada, mas ele entendeu tudo na língua dele.
Deus disse para ele, olha, você está batendo na sua esposa, ela é minha serva e tal. Mas esculhambou com ele. E ele aceitou Jesus. Isso já aconteceu várias vezes. Por exemplo, eu falar em línguas, umas vezes eu fui pregar na igreja de um pastor e ele estava querendo saber se ele era para ir para o Uruguai como missionário. E eu comecei a falar em línguas. Para mim, eu estou falando em línguas. Mas ele entendeu tudinho. Deus disse, pode, eu estou contigo e tal. Então, isso acontece muito. Falar em línguas é muito importante, irmão. Olha, no dia de Pentecostes, as pessoas pensam assim, não, irmão, ali os apóstolos começaram a falar, um falou latim, o outro falou, porque tinha romano ali, o outro falou em árabe, porque tinha árabe, o outro falou em aramaico, hebraico, não sei o quê. Não, irmão, eles falaram em línguas. Agora, quem estava ouvindo é que entendia na língua deles. Falar em língua é isso. Então você vai pregar num país que você não conhece ninguém, de repente você começa a falar em língua, de repente a pessoa entende tudinho, mas como você entendeu? Não, você falou na minha língua. Eu falei nada, eu estava falando em língua, do jeito que eu falo todo dia. Então é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. A pessoa ouve na língua dele, mas você falou em línguas. Tá? Então tem esse tipo de língua. Tem um tipo de língua que para intercessão. Romanos 8. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sai palavras inteligíveis. Sai como se fosse um gemido de intercessão. Eu fui usado só uma vez nesse tipo de língua. Tinha uma prostituta na igreja, e eu porque queria que ela aceitasse Jesus. Preguei e ela não quis ir, os irmãos convidaram, não quis ir. E eu ajoelhei e comecei a orar. Irmão, vem uma dor. Sabe o que é uma dor? Quando Paulo diz assim, irmãos, porque eu sinto de novo as dores de parto. Sabe o que é a dor? Você começa a sentir dor. Orando por a pessoa, intercedendo por aquela pessoa. Irmão, quando eu comecei a orar, que eu comecei a sentir essa dor, ela levantou chorando, correu na frente e aceitou Jesus. Então, é uma linguagem de intercessão, onde você sente a dor do outro. Tá? Então, é outro tipo de língua. Agora, tem outro tipo de língua, que é a língua, eu falei essa aqui, eu fui usado em língua de falar, para falar com estrangeiro, né? Essas vocês entenderam. Então, você fala e a pessoa entende na língua dele. E tem a língua, então, de oração, que é a que nós recebemos no dia do batismo, só Deus entende. Tem essa língua de intercessão. Então, nós vimos aí o quê? 4 tipos de línguas, né? 4 tipos. E tem esse outro tipo, que é aquele que eu falei, que eu falar em línguas, ninguém na igreja entendeu, mas tem uma pessoa que entendeu tudinho. É outro tipo de língua. Agora ainda tem outro tipo de língua. É quando você fala, e aí uma pessoa recebe, entende tudinho, levanta e fala para a igreja. Jesus está dizendo assim, 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 assim para a igreja. É uma língua para ser interpretada. Aí entra o que? O último dom. Dom de interpretação de línguas. Não é tradução. Tem gente que pensa que é traduzir. Não. Você pode falar uma palavra e significar uma frase inteira. E às vezes você fala uma frase inteira em línguas. Significa uma palavra só. Hã? É interpretação. Quem dá a interpretação é o Espírito Santo. Não é a gente que interpreta. É ele que dá a interpretação. Então Paulo diz, se você é usado nesse tipo de língua, ore para que você mesmo interprete. Ao invés de ficar esperando outra pessoa interpretar. Então acredite. O Espírito Santo pode te usar para você mesmo interpretar. É o que acontece na maioria das vezes comigo. Falo em línguas, aí eu entendo claramente o que falei e passo já. Geralmente as pessoas nem sabem que foi uma manifestação dessa. Eu já sai, eu já passo para o português, a pessoa nem sabe que foi uma manifestação do Espírito Santo. Não é? Paulo diz então que na igreja nós devemos falar em línguas, porque, olha bem, como é que alguém vai entender uma mensagem em língua se eu não falar em língua na igreja? Agora, ele diz que não pode, é o quê? Todo mundo começar a falar em línguas na hora da pregação, aí ninguém vai entender nada da pregação, não é? Mas falar em línguas, a Bíblia diz lá, ó, quando vos reunis, cada um tem salmo, o que é salmo? Música. Salmo, antigamente todas as músicas eram salmos. Doutrina, o que é doutrina? Doutrina, pecado, arrependimento, salvação, justificação pela fé, batismo com o Espírito Santo, isso é doutrina. O que mais? Tem línguas, tem interpretação de línguas e tem revelação.
Olha aí, no mesmo culto tem que haver estudinho. Aí a gente faz os cultos, irmão, e 2 coisas acontecem, 3, e o resto? Cadê o resto? A gente devia perguntar assim, Senhor, nós cultuamos, te adoramos, agora nós queremos saber, o Senhor gostou? Se Ele gostou do culto, aí Ele se manifesta em nosso meio. É assim que Ele faz. Ele responde, né? Lá no Antigo Testamento, como é que respondia? Fogo. O Senhor gostou do tabernáculo que nós construímos, Senhor? Gostei. Fizemos o primeiro culto, o Senhor gostou? Vou responder já já. Desceu fogo do céu. Ah, Deus gostou mesmo. Salomão, eu construí o templo, Senhor. O Senhor gostou? Botei aqui a arca, tudo, fiz tudo direitinho, tudo bordado a ouro. O Senhor gostou? Espera aí que eu vou responder. Fogo do céu. Hã? O Elias fez voltar lá. Eu desafiei aqui os profetas, tudo. O Senhor gostou? Espera aí que eu vou responder. O Elias já sabia que Deus respondia com fogo, por isso que ele fez o teste. O Deus que respondia com fogo é Deus mesmo. Ele já sabia que Deus respondia com fogo. Glória a Deus. Bom, irmão, o tempo foi. Como é que vamos fazer? Não dá tempo de orar para ninguém. Vamos deixar para outra semana, né? Já é tarde demais. Mas vem os irmãos tudo então rápido. Eu oro aqui no atacado, tá bom? Eu gosto de orar pessoa por pessoa, nós vamos orar no atacado. Quem escolheu o dom? Qual o dom que você quer? Olha lá. Nós falamos do dom, palavra de sabedoria, futuro, palavra de conhecimento, ciência, revelação do presente e do passado. Falamos do dom, discernimento de espíritos, ver aí manifestação do demônio, expulsar demônio. Falamos do dom fé, ressuscitar morto. Falamos do dom milagres, falamos dos dons de curar, falamos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Escolhe um e fala agora com o Espírito Santo. Eu quero esse aqui. Para que você quer? Para ganhar almas. Lembre-se disso. Ele vai te usar para ganhar almas. Não é para ganhar dinheiro. Não confunda o negócio. E não é para ficar famoso. É para ganhar almas. Tá bom? O objetivo, ganhar almas e edificação, consolação e exortação do povo de Deus. Tá bom? Irmãos, vamos orar. Tem alguém que quer vir? Vem, rápido. Porque quando você levanta e vem, você está dizendo assim, eu quero. Não é? Quando você não vem, você está dizendo, não quero esse negócio não, mas tanto faz. Não é? Porque Deus fica esperando o quê? Uma resposta sua. Quem aceita Jesus vem na frente, por quê? Porque ele quer, ele aceitou mesmo, teve fé. Não é? Por isso que a pessoa vem.